Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Parashá Devarim. É o último livro da Torá. Olha só, já chegamos no último livro da Torá, Baruch Hashem, porque o nosso tempo de estudo vai se estendendo até que nós possamos cumprir todo o ciclo de estudos da Torá. E Devarim vai de Deuteronômio 1:1 até o 3:22. Antes da gente começar direto no estudo, eu gostaria de falar um pouquinho, de te mostrar na realidade algumas curiosidades sobre essa palavra Devarim, tá? O termo Devarim significa palavras. E aí, eu queria mostrar uma coisa para você que eu acho muito interessante e empolgante dentro da tradição judaica, porque tem umas coisas que são assim muito lindas, tá? Veja bem, esse livro Devarim, ele é o último da Torá. Se eu pego o primeiro e o último livro da Torá, eu tenho Bereshit e Devarim, que significa, trocando para o português, no princípio, as palavras. E aí, a gente vai começar a entender uma coisa muito bacana. Como que todas as coisas foram criadas? Quando o Criador proferiu palavras, Devarim. E estas palavras, elas se tornaram os blocos de construção do universo. O universo, ele foi criado através das palavras. E é muito interessante porque aqui no livro de Devarim, ele começa com algumas instruções que o Eterno vai dar para Israel, novamente para uma nova geração, mas essa geração, quem é? É a casa de Israel. E aí eu vou pegar agora a primeira palavra da Torá, que é Bereshit no princípio, e a última palavra do livro de Devarim, de Deuteronômio. Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que a última palavra do livro de Deuteronômio é Israel. Então, no princípio, Israel. Quando eu pego isso e coloco numa perspectiva da criação do universo, eu percebo uma coisa, que o Senhor criou tudo para o povo de Israel. E aí você vai falar assim, nossa, Rabino, mas aí o senhor está sendo exclusivista demais, porque o mundo não foi criado para Israel. Segundo a Torá foi. E isso não é um problema comigo, não. Você vai ter que discutir com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que está dizendo. Eu só estou concluindo, juntando os pedacinhos do quebra-cabeça. E uma outra coisa também que é bastante interessante, é que as coisas foram criadas pela palavra. E agora, no último livro da Torá, Israel vai estar recebendo as palavras que vão nortear a sua condução, a sua vivência quando eles estiverem em Canaã, na Terra Prometida. A mesma palavra que criou, agora vai fazer o quê? Vai estabelecer como eles devem viver. Puxa vida, que coisa tremenda é isso. E é engraçado que, quando você pega em hebraico a palavra Devarim, ela vai ter as mesmas letras da palavra Bamidbar, no deserto. E onde Moshe está dando para Israel estas instruções, que são instruções finais para ele, no deserto. Ou seja, o livro de Devarim, ele está sendo dado no deserto, porque em hebraico isso é muito lindo, a conexão das palavras. Tem uma outra coisa interessante, que a palavra Devarim também pode ser lida como Devorim, que significa abelhas. Isso tem duas direções possíveis. A primeira é a doçura do mel que as abelhas produzem. Então, a palavra do Senhor, para nós, ela pode ser doce, ela pode ser algo maravilhoso, ela pode ser algo que vai transformar a nossa vida e nos dar alegria.
Porém, quem usa de forma equivocada e exclusivista a palavra do Eterno para o seu lucro próprio, ela funciona como o ferrão da abelha. E eu vou dizer uma coisa para você, só quem tomou uma ferroada de abelha sabe como dói. E aí a gente vai perceber o seguinte, a palavra aqui na Torá, ela vai se ajustar, ser completada por aquilo que está na Brit Hadashah, que diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ou seja, um lado ela defende e do outro lado ela mata. Então, esse livro de Devarim, ele é muito interessante porque ele faz com que nós possamos entrar numa outra dimensão de vida através desse livro e desse processo inicial em que as palavras elas estão sendo dadas para que essa construção que veio através das palavras de todo o universo, essas mesmas palavras agora possam influenciar a vida do povo de Israel para que eles caminhem da forma como o Eterno deseja que isso aconteça. Então você vai perceber que a mesma orientação que veio para o universo agora vem para Israel. E isso é uma coisa assim muito tremenda, porque isso mostra para a gente o cuidado que o Eterno tem com a nossa vida, né? A nossa vida ela está sendo cuidada de forma assim muito delicada pelo Senhor. Ele está sendo muito tranquilo em dirigir a nossa vida, nos colocar em situações e nos tirar de outras situações que poderiam nos magoar, nos prejudicar. Isso é muito tremendo, a forma como o Eterno tem para cuidar da nossa vida, né? E isso é uma coisa que eu acho assim excepcional, não só na palavra do Eterno, mas na conduta que o Eterno tem com os seus filhos. Então, nós vamos ver que o livro de Devarim, ele vai ser dado para que essas instruções sejam firmadas, fixadas no coração de uma outra geração. Porque a geração que saiu de Mitzraim, do Egito, morreu. E agora Moshe está nos seus últimos dias de vida. E essa geração precisa agora ser reensinada, relembrada acerca do que aconteceu no deserto, porque a grande maioria deles eram crianças quando esses fatos se sucederam. E então eles precisam agora receber da boca do próprio Moshe, do líder máximo da nação de Israel, as instruções, para que eles possam ser guiados através daquilo que o seu líder máximo está deixando para eles, tá? Então Moshe vai repetir tudo agora para essa geração do deserto. Isso também nos mostra, irmãos, uma outra coisa que eu acho que é fascinante. O cuidado do líder com o seu rebanho. Olhe só como Moshe está preocupado com esse povo que ali está, para poder pegar e conduzir o povo para Canaã. Lógico que ele não vai entrar, mas ele precisa deixar para esse povo as determinações, as instruções, tudo certinho para que eles possam entrar. E as palavras de Moshe, elas vão soar como as palavras de um anjo para eles. E a tradição judaica, ela fala um negócio que é muito legal. Ela nos fala sobre a Shekhinah, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele falava na boca de Moshe. Então aqui é como se o Espírito Santo estivesse já tocando a boca de Moshe para que as palavras saíssem e alcançassem o povo de Israel. E você sabe que em cada geração existem homens e mulheres que são levantados pelo Senhor para serem como Moshe, no sentido de que eles são a boca do Senhor para aquela geração. E
tal situação vem se repetindo geração após geração. Por isso, o Senhor levanta homens e mulheres com capacitações espirituais e conhecimento das Escrituras para instruir o povo, para ajudar o povo na caminhada, para levar o povo adiante. Sabe que nós precisamos muito de pessoas com capacitação, com conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos hoje de consistência no ensino das Escrituras. E nós recebemos dos nossos antepassados um legado de um conhecimento que está acima de muitas coisas que já foram vistas na Terra. Então nós precisamos passar isso para gerações futuras. Ainda que nós não tenhamos muita gente interessada nisso, mas aqueles que se interessarem, nós precisamos passar esse conhecimento. E aqui na Torá nós temos Moshe fazendo o relato dos lugares por onde eles passaram e tudo aquilo que o Senhor fez, ferindo a reis, a homens que eram valorosos e que se interpuseram entre Israel e a sua chegada até Canaã. Aí nós vamos ter uma lição muito interessante nisso. Você sabe que o Senhor tem uma caminhada para cada uma pessoa na terra. A sua caminhada é diferente da minha caminhada. E essa caminhada, a forma como nós estamos andando e trabalhando aqui, pressupõe que a nossa caminhada ela precisa de uma estrutura diferenciada. E o Senhor dá a cada um de nós essa estrutura. E, para que se cumpra o nosso ministério, o Senhor nos capacita e nos dá armas espirituais. Todos aqueles que se levantam para se interpor entre nós e o alvo que nós estamos buscando, que é a conclusão do nosso chamado e do nosso ministério, o Senhor colocará às suas mãos, assim como aconteceu com o povo de Israel. E aí, o Senhor levantou Moshe para poder fazer tudo isso, mas apareceram os inimigos até que ele chegasse em Canaã. Então o deserto ele é um lugar de luta, mas ele também é um lugar de se solidificar no legado espiritual, porque lá o povo de Israel viu muitos milagres. E é interessante que o Senhor fala através da vida de Moshe, em Deuteronômio capítulo 1, verso 10, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: o eterno vosso Criador já tem vos multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. Olha, cumprindo aquilo que o Senhor falou com Abraão. Então isso significa, irmãos, que a promessa do Senhor estava em andamento. Ou seja, algo que foi dado para todo um povo, o Senhor estava cumprindo. Veja bem, a promessa do Senhor na sua vida está em andamento. Não ache que nada está acontecendo, já está acontecendo. Porém, muitas vezes nós ficamos acuados. Sabe por quê? Porque o objetivo do inimigo é roubar o nosso foco com o Senhor. O objetivo do inimigo é arrancar de nós o nosso norte, a nossa direção. Então veja bem, essa promessa já está em andamento e Moshe acrescenta a essa uma outra promessa. Ele diz assim: o eterno Criador de vossos pais vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Ora, receber agora uma ministração dessa, dizer que o Senhor aumentaria 1000 vezes mais, é brincadeira. 600 mil homens aumentando 1000 vezes mais. Nós vemos que hoje os judeus espalhados pelo mundo são realmente uma grande multidão. Então, quando você e eu entendemos a promessa,
nós vamos então dizer assim, puxa vida, essas palavras que Moshe está dizendo, elas estão construindo, irmãos, não somente o presente de Israel, elas estão construindo o futuro, de uma forma tal que quando eles chegarem no tempo futuro, no lugar onde o Senhor tem determinado a eles, tudo estará aguardando por eles, inclusive pessoas para ajudá-los. Você está compreendendo onde eu quero chegar? As palavras ministradas pelos nossos sábios, pelos nossos líderes, e aquelas principalmente que estão aqui dentro da Torá e da Brit Hadashah, fazem uma total diferença para nós. E na Parashá dessa semana nós precisamos receber isso sobre as nossas vidas e dizer assim, então que o Eterno nos aumente e multiplique 1000 vezes mais. E também vos abençoe. A palavra abençoar, ela vem do verbo barak, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Contrariamente ao que muita gente compreende da Bíblia, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é o contato que eu tenho com o Senhor, é a unção que eu tenho dele, é a intimidade que eu tenho para entrar no mundo espiritual. Próspero, bem-sucedido, o sucesso, aí é dinheiro. E você vai perceber que o meu relacionamento com o Senhor vem antes do dinheiro. Por quê? Se eu estou firme com o Senhor, e se Ele me der $1 bilhão, eu não vou mudar o meu relacionamento com Ele, porque o dinheiro, ele é uma consequência do relacionamento. O dinheiro, o sucesso não é consequência da minha expertise, da minha inteligência, da minha estratégia. O dinheiro vem não porque nós somos bons, mas porque Yeshua é bom conosco. Você entendeu? Então, tudo isso para mim remete a essas palavras. Ou seja, isso é uma promessa. E para essa semana ela está disponível para nós. E não é isso, faltou a fecundidade. E a fecundidade, irmãos, ela é o poder de procriação. Ela é o poder de eu me multiplicar. Agora você imagina, existem pessoas que fisicamente são estéreis, não podem ter filhos. E de novo, vamos voltar para a palavra, né? Torá. As nossas matriarcas, as 3, estéreis, e o Senhor teve que fazer um milagre para interferir na vida delas e elas poderem terem filhos. Isso significa que há um poder disponível para nós para a quebra da esterilidade. Eu não preciso ser estéril. E não é só fisicamente, é espiritualmente, é mentalmente, é economicamente. Eu não preciso ser estéril em área nenhuma. Mas para isso eu tenho que entender que se eu tenho um problema de esterilidade, onde está esse problema? Em que área ele está localizado? Colocar ele diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser fecundo. Eu quero que a tríade, próspero, bem-sucedido e fecundo, seja uma realidade em minha vida. Sabe por quê? Porque é promessa. Porque está escrito aqui, e vos abençoe, como tem falado. Não é Moshe que está dizendo assim, eu estou abençoando vocês. Ele está dizendo que o Eterno vai abençoar o povo de Israel como ele tem falado. Inclusive na Birkat Kohanim, nós começamos com que palavras? O Eterno te abençoe e te guarde. Já começa falando sobre abençoar. Você entende como isso é tremendo aqui no livro de Devarim? Na primeira parashá nós já estamos experimentando algo que é sobrenatural, com um outro detalhe. Como é que a bênção é construída? Palavras. Através das nossas palavras, a bênção, que é imaterial e invisível, ela se manifesta de forma material, palpável, para que eu possa vivenciar isso e testemunhar para as outras pessoas da bondade e da misericórdia do Senhor na minha vida. Tudo isso por causa das
palavras. Olha que impressionante é isso. E tudo isso, irmãos, Moshe está fazendo um discurso para o povo de Israel, e o povo de Israel, ouvindo isso, eles têm uma resposta que é muito interessante. Ele diz assim, boa é essa palavra que você tem nos falado. Então, o que Moshe diz? Tome os homens, os cabeças da tribo de Israel, homens sábios, entendidos e experimentados, para que eles sejam os vossos líderes. Moshe está dando agora um conselho, tá? Um conselho de homens que precisam, que poderiam ser líderes na nação de Israel. Então, quem é que o Senhor gostaria que fosse líder na nação de Israel? E é isso, irmãos, que a gente precisa parar agora para pensar, entendeu? Tem 3 tipos de homens aqui. Tem os sábios, tá? Irmãos, sabedoria é uma coisa que vem do eterno, tá? O entendimento é uma outra coisa, mas a sabedoria é algo que vem do eterno. E é algo que só vem para mim quando eu tenho um relacionamento com ele e ele faz uma conexão da minha experiência com a palavra do eterno com o meu relacionamento com ele. É uma ponte que ele faz com 3 coisas. E aí a sabedoria se manifesta no meu dia a dia. O entendimento, a capacidade que eu tenho de ser uma pessoa que conhece, que extrai da Bíblia e do meu dia a dia as soluções que vão trazer para mim Shalom. E isso é uma coisa interessante, irmãos, porque nem todo mundo consegue pegar a Bíblia e resolver um problema secular usando a Bíblia. Nem sempre uma pessoa consegue, através das Escrituras, solucionar um caso que aparentemente não tem nada a ver com a Escritura. Então, quem tem entendimento tem essa ferramenta na sua mão em que ele consegue pegar tudo isso e aplicar isso no dia a dia. E ele também tem experiência, e experiência dos 3 é o que conta mais. E por que é o que conta mais? Porque a experiência você não adquire numa yeshiva, você não adquire numa sinagoga, você não adquire numa faculdade. A experiência é o conjunto da tua vivência, é o conjunto de tudo aquilo que você sofreu e ao mesmo tempo do que você venceu para você chegar onde você chegou. Isso é experiência. É você olhar para uma situação e dizer assim, esse caminho não dá, porque eu já sei que esse caminho vai ser um caminho de morte. Veja, amados, que eu estou falando aqui de algo que você já tem e que você vai acumulando ao longo dos dias. E aqui Moshe está dizendo para que os líderes, os príncipes, sejam pessoas assim. E eu não estou dizendo, irmãos, só a nível espiritual. Lógico que um rabino, um roche, um pastor, um apóstolo, um profeta, ele tem que ter essas características. Além deles, as outras pessoas também precisam ter. Você para conduzir sua empresa, você para conduzir sua família, você para poder se conduzir diante da sociedade, tem que ter essa experiência. Ah, mas rabino, eu ainda sou uma pessoa jovem, ainda preciso ter isso. Então busque nos mais velhos o aconselhamento. Porque essa geração está ouvindo Moshe falar e está dizendo, bom é de fazer a palavra que tens falado. Então, eles entenderam, estão entendendo e estão dizendo o seguinte, agora nós precisamos pegar o teu discurso e colocá-lo em prática. As palavras que estão trazendo vida para nós,
Agora elas precisam se transformar em palavras que vão entrar dentro de nós e transformarem o nosso caráter. Você entende que isso aqui é uma coisa que eles precisavam, porque essa geração, eles herdariam Canaã. Eu vou falar uma coisa para você. Você vai se lembrar que quando o povo de Israel entra em Canaã, lá no livro de Josué, eles continuam lutando para tomar posse da terra. Teoricamente, não deveria ser assim, porque eles já deveriam chegar lá e estar tudo pronto. Mas estava. Casas, plantações, bens que eles não trabalharam para poder ter, mas eles entraram e conquistaram. Só que eles tiveram o trabalho da conquista final. Por quê? Porque aquela geração do deserto nunca havia passado por um momento de guerra no qual eles precisassem lutar para alcançar a sua vitória, para alcançar aquilo que o Senhor estava dando para eles, porque o inimigo estava sendo entregue na mão deles. Então eles precisavam deste tipo de experiência. Quem sabe se a nossa geração, se essa geração que está aqui no Brasil e no mundo inteiro, não precisa desse contato com o Espírito Santo para poder vivenciar isso e ter a experiência através dessa comunhão, dessa batalha espiritual que o Senhor tem colocado nas mãos da nossa geração, poder romper o mundo espiritual e alcançar a vitória. Porque muitos dos nossos filhos, e eu falo aqui não só dos meus filhos físicos, mas dos meus filhos espirituais, têm conquistado as coisas por causa da nossa intercessão. Porque, irmãos, a gente ora, e o Senhor ouve, e Ele abençoa. Irmãos, é impressionante isso. Então, algumas pessoas estão tendo que lutar muito pouco para poder receber. E estão recebendo coisas assim impressionantes. Mas por quê? Porque existem pessoas que estão na retaguarda orando. Pessoas que estão clamando aos céus para que a vitória dela possa chegar no ápice daquilo que ela tem para receber. Isso tem acontecido. Então, o líder, ele tem essa postura, ele tem essa obrigação, de certa forma, sim. Mas nós precisamos entender que essa geração, ela precisa se postar da forma correta diante do Senhor e lutar para poder alcançar essas vitórias. E esses príncipes que vão ser colocados aqui, eles vão ser cabeças de milhares, de 100, de 50, de 10 e governadores das tribos. Eu queria dizer uma coisa para você. Nós passamos um tempo muito grande falando que as pessoas, que nós que somos servos do Eterno, não poderíamos mexer com política. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu creio que eu nunca disse nesses anos todos. Nós precisamos, irmãos, ter homens capacitados, cheios do Espírito Santo e que não se corrompam, para poder guiar o futuro do nosso país. Ou então, nós estamos fadados a cair num poço que vai ser muito difícil a gente sair dele, por falta de homens íntegros. Eu estou falando de homens íntegros. A primeira pessoa que me vem à mente é o Daniel, o profeta Daniel, óbvio, né? O Daniel que, quando apresentaram-se as iguarias do rei para eles, ele e os seus amigos, eles disseram o seguinte: não, isso aqui não. Nós vamos falar para você que nós vamos entrar numa outra dieta. E nós vamos mostrar para vocês que aquilo que nós vamos fazer está correto. Porque eles tinham a direção do Senhor, eles sabiam que eles tinham que comer a comida kosher, não podia comer animal sacrificado, não podia comer nada que era consagrado a ídolo, e eles sabiam disso. Não podiam comer nenhum animal estranho. A forma de matar o animal também tinha que ser correta. Então Daniel se colocou da forma correta para poder, digamos assim, questionar
com sabedoria aquilo que o rei estava dizendo. E quando ele foi apresentado diante do rei, o rei olhou e disse assim: esses meninos têm algo de diferente. Eu queria, irmãos, muito que a nossa geração fosse assim. Que nós tivéssemos jovens que pudessem se posicionar e dizer assim: eu não vou me contaminar com isso, eu não vou me contaminar com aquilo. Sabe, nós precisamos de pessoas que sejam maduras o suficiente dentro das suas convicções. Não serem levados por, sabe, por um pensamento, por outro. Está complicado. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que estejam prontas para poderem conquistar algo, mas através das suas convicções. Que não é uma faculdade que vai mudar a cabeça dele. Que não é uma namorada que vai mudar a cabeça dele. Que não é um amigo que vai mudar a cabeça dele. Sabe, nós não podemos ser influenciados pelos outros. Nós carregamos algo tão precioso que nós precisamos influenciar essas pessoas. E aqui, irmãos, tem uma geração que está sendo alocada na terra prometida com líderes que terão a capacidade de levá-los adiante. Líderes que também serão incorruptíveis. Pessoas que terão o equilíbrio e a palavra do Senhor nas suas mãos para poderem agir, para poderem determinar o futuro desta geração. Deixa eu ler uma coisa para você, porque eu acho que isso aqui é muito importante, está muito no nosso dia a dia. E Moshe diz assim: e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Elohim. Porém, a causa que vos for difícil, farei vir a mim e as ouvirei. Irmãos, juízes, pessoas que estão ligadas ao direito. Nós precisamos de homens e mulheres incorruptíveis. Pessoas que tenham coragem de pegar e peitar esses iníquos que estão acabando com a nossa nação. Que tentaram de todas as formas trazer para o nosso meio, daqueles servos do Eterno, situações nas quais nós tivéssemos que abdicar da nossa fé e nos dobrarmos a eles, criando leis que imporiam isso sobre nós. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Por isso, irmãos, nós somos de gente que tenha essa propriedade, que tenha aquela rigidez de dizer assim: eu não vou me curvar. Imagine um aluno de direito na faculdade podendo pegar e usar a palavra do Eterno e não ser influenciado pelo mal, mas usar a palavra do Eterno para julgar retamente. Então, nós estamos falando isso num tempo difícil, num tempo no qual, irmãos, as coisas estão ruins e indo para pior. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão abdicando, abrindo mão dos valores celestiais para ficar com, desculpe, o lixo que o diabo está oferecendo para eles. É como se fosse uma situação muito indigna de alguém que tem um banquete, mas ele se contenta em comer uma comida como se fosse um mendigo. Uma coisa muito séria. E o livro de Devarim, essa primeira paraxá do livro de Devarim, vem falando para a gente sobre isso, sobre essas instruções que têm o objetivo de gerar vida, irmãos. Mas nós temos que ter firmeza, porque nós estamos na reta final para entrar em Canaã. E quem está na reta final não pode perder o foco. Imagine um corredor. E eu acho aqui que essa figura de linguagem, esse exemplo vai servir bem para você e para mim.
Se você e eu estamos numa corrida, estamos a poucos metros da linha de chegada, nós não podemos nos distrair com a plateia, com aquelas pessoas que estão ao redor, nós não podemos nos distrair com nada. O nosso foco tem que ser direto na linha de chegada. E é isso, irmãos, que nós precisamos hoje, porque o povo lá já estava na fronteira com Canaã, eles estavam prontos já para passar a fronteira e com alguns passos tomarem posse de uma promessa que não foi feita a eles, foi feita aos seus antepassados, mas estava se cumprindo neles, através de um homem que pagou um alto preço, junto com alguns outros de sua própria família e outros que tiveram coragem de segurar firmemente e obedecer a palavra do Eterno. E agora ele diz assim: quando vocês estiverem em Canaã, sejam justos para julgar. E essa questão eu gostaria de estender um pouco mais para dentro de uma congregação, de uma sinagoga, de uma igreja, quando a gente tiver que julgar uma situação, seja ela grande ou pequena, que nós possamos ter aquela postura de não preferir ninguém. Tá certo, tá errado, tá errado. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que nós temos a obrigação de sermos justos. Lógico que o nosso padrão de justiça não chega nem perto no padrão de justiça do Eterno, mas nós temos obrigação de sermos justos em tudo aquilo que nós fizermos. Por quê? Porque dessa forma nós vamos agradar o coração do Espírito Santo e ele vai poder confiar a cada um de nós outras ferramentas, outras situações e outras pessoas, para que elas possam, através da nossa conduta e do nosso exemplo, perceberem que ainda existem pessoas sérias, pessoas que são conduzidas por ele, pelo Espírito Santo, para que nós possamos levá-los junto conosco para Canaã, para nossa Hadashah e Yerushalayim. Por isso, irmãos, essa paraxá, ela é tão extraordinária. Essa paraxá, ela mostra para a gente que eu preciso ser construído por palavras. As palavras precisam entrar nos meus ouvidos, elas precisam cair no meu coração, elas precisam transformar o meu caráter e me conduzir a um padrão de vida, que seja um padrão de vida diferenciado. Eu não posso ter a vida como as outras pessoas têm no mundo. Eu não posso concordar com as coisas do mundo simplesmente porque eu tenho medo de perder meu emprego, de perder a amizade de alguém, de perder a namorada, e seja lá o que for. Eu estou falando, irmãos, de caráter. Eu estou falando de uma força de caráter que é necessária para nós nos últimos dias. Porque se nós não formos fortes, nós também sucumbiremos. Misericórdia. E o meu pedido hoje ao Espírito Santo, ao Ruach HaKodesh, qual é? Que ele faça de nós homens e mulheres capazes de resistir. Resistir a quê? Ao momento em que nós estivermos diante de pessoas e precisarmos nos posicionar. Porque é muito fácil, irmãos, quando nós lidamos com pessoas que nos amam e que querem o nosso bem. Mas o duro é você se posicionar quando você está diante de alguém que te odeia. Alguém que olha para você, sabe quem você é, não te aceita e acaba tentando fazer de tudo para acabar com você. E você ainda, mesmo assim, continua firme. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos nada a perder e sim muito a ganhar. A nossa postura hoje precisa ser de homens e mulheres valentes, para que nós sejamos como Moshe, levando o nosso povo até o limiar da terra prometida e dizendo assim: agora entra, meu filho, vai, porque você não pode perder de vista aquilo que o Eterno deu para você através de Yeshua. Não deixe não deixe as pessoas perderem isso de vista e não perca isso de vista, porque esse é o aspecto mais importante da nossa vida. É estar com Yeshua para sempre. E aqui Moshe, ele tem essa característica.
a de um homem que vai chegar no limiar da sua vida, no final da sua vida, e o Eterno vai falar assim, vem cá porque agora sou eu e você, agora eu vou te trazer direto para mim. Terminando com as palavras do nosso querido Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem uma coroa da justiça que está esperando por nós. Uma coroa que nos foi prometida por palavras que saíram da boca do nosso querido Messias. E essas palavras são a nossa esperança. Que esse livro de Devarim, que tem palavras tão profundas, possa trazer essa esperança para mim e para você. E que a Torá possa ser como mel e não como ferrão. E que ela possa, através das palavras, construir o nosso futuro e permitir com que eu e você estejamos sempre à frente do nosso inimigo, levando em consideração uma coisa: a nossa batalha já está ganha, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa vitória é garantida em nome de Yeshua. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amém ve Amém.